Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, nesta noite de calor lá fora, mas também de calor aqui dentro, né? De amor, de carinho, né? De abraços. Então vamos fazer uma pequena leitura, antes da palestra, do livro Deus Contigo, de Cleiton Levi, pelo Espírito Augusto. Amor imutável. Abre uma janela na cláusula de tuas cogitações pessoais e observa a natureza ao teu redor. A luz do sol continua a mesma, embora a ação humana tenha promovido inúmeras mudanças no ambiente planetário. O mesmo ocorre no plano do espírito imortal. É possível que em tua jornada terrena tenhas experimentado inúmeras mudanças na forma de crises, obstáculos e decepções. Lembra, porém, que o amor de Deus não mudou. Por isso, segue como um sol a iluminar-te, sustentando tua caminhada hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa palestra a todos.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje, nessa casa, para com mais uma noite de aprendizado, para com mais uma noite com encontro com Jesus, com a espiritualidade amiga que aqui se faz presente. E aqueles que estão na casa pela primeira vez, se sintam todos bem acolhidos e harmonizados pela espiritualidade com a presença do nosso Mestre Jesus. E antes de começar a explanação doutrinária da noite de hoje, vamos começar a abertura com uma prece. Então, possamos harmonizar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Deus, à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Pai de infinita bondade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, uma vez mais te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais esse momento, Pai, reunidos em Teu nome, para com o aprendizado do dia a dia, da nossa caminhada evolutiva, Senhor. Agradecemos pela espiritualidade amiga que nos preparou esse momento de luz, de encontro, de reflexão, Senhor. Que a Tua infinita bondade possa estar presente, Pai, no meio de nós, em toda parte, onde quer que se encontre cada um dos Teus filhos, aqueles mais necessitados que precisam da Tua luz, da Tua infinita bondade, da presença da espiritualidade amiga. Que a nossa Mãe Maria, o nosso Mestre Jesus, possa estar pertinho de cada um de nós, Pai, nos orientando, dispersando aqueles maus pensamentos, que nós possamos fazer um bom entendimento da explanação doutrinária da noite de hoje. Rogamos a Ti e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, Pai de infinita bondade. Da noite de hoje, nosso companheiro, amigo, palestrante, professor, nosso irmão Laércio. Uma ótima e excelente palestra, que nosso Senhor Jesus te abençoe. Queridas irmãs, queridos amigos, prezados irmãos, saudações fraternas a todos nós que aqui nos encontramos para mais um banquete espiritual. É com muita alegria que nos fazemos presentes neste encontro, onde todos buscamos a sede do conhecimento das leis divinas, facultando a cada um de nós entender as razões do nosso existir. Essa doutrina que elucida, que vem tratar da origem do espírito, da natureza do espírito, do destino do espírito de cada um de nós e das relações do espírito com o mundo corporal. Um dos conceitos que resume essa doutrina, nos seus aspectos científico, filosófico e religioso, a doutrina espírita, no seu âmbito filosófico, vem nos trazer o entendimento, a compreensão das consequências morais desta relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Vem nos dizer a doutrina espírita, tal qual a lei, que nascemos, morremos,
renascemos ainda, progredirmos sempre, tal é a lei. Insistentemente falando-nos os espíritos superiores que nós temos uma viagem longa na travessia pelos mundos, nas suas mais variadas categorias, das quais conhecemos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos felizes, mundos celestes. Destino dos espíritos, um mundo celeste. Daí que nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, até sairmos da primitividade, ampliando o nosso conhecimento e a aplicação desse conhecimento, representando o nosso comportamento, o aspecto moral, para atingirmos a plenitude, a condição de espíritos puros, aonde aí reina o reino de Deus, aonde aí estamos na condição de espíritos felizes eternamente. É importante para o nosso conhecimento nos situarmos nesse processo contínuo de evolução espiritual, sendo a Terra uma das escolas de aprendizagem do Espírito. Podemos chamá-la de hospital, porque ainda na condição de inferiores temos necessidades de ajustamento, de crescimento, de compreensão. Por isso que a doutrina espírita, sendo ela a terceira revelação das leis divinas, vem cumprir o seu papel para a redenção da humanidade, ampliando o nosso olhar, o nosso entendimento para muito além das fronteiras da dimensão física, da dimensão material. É importante que nós fixemos ou internalizemos dentro de nós que nós estamos de passagem. Estão todos confortáveis aqui nesse ambiente? Ar-condicionado, iluminação. No umbral não tem isso não. No umbral cada um carrega o seu ar-condicionado, a sua luz. Porque Jesus vai nos dizer que a cada um, segundo os seus feitos, segundo as suas obras, segundo o seu patrimônio conquistado nessas experiências, nesta viagem rumo à nossa felicidade inalterável. Por enquanto nós estamos nesse estágio, nessa condição de espíritos de terceira ordem, em planos desta natureza, e está tudo certo, aonde Jesus vai nos dizer no capítulo 5 do Evangelho: no mundo só tereis aflições. Nos debatemos nas mais variadas dificuldades que o espírito necessita se deparar, se desafiar, justamente para se lapidar. Isso é natural, faz parte do nosso crescimento. Não nos consideremos, portanto, os piores dos piores. Não. Nós estamos sob o amparo de Jesus, nos auxiliando nesse sentido. Daí que Allan Kardec vai enfatizar dessa necessidade que cada um de nós temos e precisamos imprimir nas nossas vidas, um empenho para domar as nossas más inclinações, as nossas más paixões,
gerenciadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Sentimentos que nos dificultam nos aproximar de Deus. Não é um obstáculo absoluto, porque existe uma lei moral chamada lei do progresso. Por mais difícil que nós nos deparemos com as nossas dificuldades, a lei do progresso nos imprime, nos empurra, nos faz andar. Se não pelo amor, pela dor. Nós vamos saindo dessa condição inferior. O Consolador prometido pelo Cristo, a doutrina espírita, amplia essa nossa compreensão de que nós estamos caminhando para a felicidade. Parece que é tão complicado este caminho, porque nessa caminhada nós nos desviamos pelas tentações, pela ignorância e complicamos os nossos passos. O nosso guia e modelo, de acordo com a pergunta 625, que Allan Kardec faz aos Espíritos, em O Livro dos Espíritos: quem Deus tem oferecido à humanidade para servir-lhes de guia e modelo? E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. E nós já ouvimos várias vezes, já lemos isso várias vezes, que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E podíamos nos perguntar em vários momentos: então nós não estamos vivendo? Não aquela vida que Jesus sabe que um dia alcançaremos. Ainda vivemos sob o domínio da matéria. Passaremos mais adiante a dominá-la. Ainda vivemos dominadas pelos desejos. Passaremos um dia a dominar, a não sermos refém dos nossos desejos. Desejos no sentido do mundo, porque cada um aqui tem o desejo de ser feliz, e isso é bom. Desejo não é todo ruim, mas aquele que nos mantém mais próximo da materialidade, da animalidade, do que da angelitude. Então, essa divisão. Então, esta doutrina, que é o Consolador prometido pelo Cristo, que o próprio Cristo dá o comando, dá o start para que ela venha ao cenário terreno, e nós vamos encontrar isso no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo: venho como outrora, filhos de Israel, trazer de novo, olha só, né? Para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. É chegado o momento de colocar as coisas nos seus devidos lugares, e por aí vai. Por isso que estudar essa doutrina é importante. Ampliar o nosso entendimento sobre nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, já nos diz o filósofo, e na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático de ascendermos na hierarquia espiritual? Não é teórico. Kardec faz a pergunta certa, como todas as que ele faz. Qual o meio prático? Deixa de ser teoria. É na vivência, na experiência que nós sentimos a dor, a satisfação, a dificuldade, ou a vitória, a frustração, ou né? É na experiência, não é teoria. Estar na vida é estar na experiência. Reencarnar é uma experiência. O espírito está em contato com esse corpo. Estar ligado a esse corpo é experiência, que é uma lei que todos nós temos que passar. No livro de André Luiz,
Entre a terra e o céu. Olha o título do livro. Dentre tantas obras desta série maravilhosa do Espírito André Luiz, que foi um médico no Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, e ele tem a oportunidade de nos trazer vivências, experiências no mundo espiritual, mais precisamente na colônia Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, dentre outros, os mensageiros, missionários da luz, os obreiros da vida eterna, mecanismos da mediunidade. Entre a terra e o céu, no mundo maior. Então, relata-nos André Luiz muitas experiências que dizem respeito às nossas próprias vivências. Nós vamos nos encontrar ali com os nossos velhos hábitos, nas vivências de ciúmes, de revolta, de ódios, de amores, de violências, velhos hábitos, tentando resolver as coisas neste tom no mundo das expressões físicas, descuidados ou não com a consciência conectada com a proposta maior da nossa existência. E a gente vai lendo essas obras e vamos nos identificando em algum ponto. Porque ao desencarnarmos, ao deixarmos o ano letivo da experiência reencarnatória desta agora que nós estamos, nós vamos nos encontrar no mundo espiritual, tal como nós construímos a nossa história até então, com aquilo que nos facilita e com aquilo que nos dificulta no mundo espiritual. E seremos certamente acolhidos em alguma das colônias socorristas de todos nós. Nunca estamos desamparados. Este livro, ele vai relatar histórias que destacam o respeito que devemos ter ao nosso corpo e ao cultivo incessante do bem, para termos um melhor aproveitamento da reencarnação. Como vives? Como vivemos? Estamos aproveitando a oportunidade reencarnatória que nos foi concedida, programada, dedicada exclusivamente para cada individualidade, com todos os detalhes necessários para que nós tenhamos os melhores recursos do mundo, dependendo de nós aproveitar esses recursos para aproveitar essa experiência e ao retornarmos ao mundo espiritual, bem melhores, muito melhores do que até então. É isso que vai tratar essa história contida entre a terra e o céu. E tem um capítulo que é o tema central da nossa fala hoje, que é o apelo maternal.
É um momento da história maravilhoso, fantástico, emocionante. Talvez a gente vá se situar neste relato. Quando nós abrimos uma reunião ou qualquer atividade na casa espírita, e o que deveria ser em qualquer atividade que nós façamos na vida, inclusive para dormir e para acordar, sempre o cultivo da prece. A prece é o canal de ligação, abre as comportas da alma para a conexão com o mundo espiritual. Essa é a nossa parte. Porque os espíritos que zelam por nós, que cuidam, que querem nosso sucesso, que nos ajudam, estão ao nosso derredor. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de abrir o coração. E a prece é esse canal de ligação. Por isso Jesus insistentemente vai dizer: orai e vigiai. Orai e vigiai. Ele nos demonstra isso em todo momento. Ele está falando com o Pai, falando com Deus. Nesta narrativa, alguns personagens, é claro que eu vou dar um spoiler aqui, né? Senão eu acabo contando com a minha emoção, com a minha interpretação, com o meu jeito, e cada um, ao ler os livros, vai estar com a sua emoção ali. Então eu vou dar um spoiler de um trecho para que a gente traga isso para a nossa realidade de hoje e que isso possa fazer sentido em nossas necessidades também. Apelo maternal é o capítulo. Clarencio, ministro do nosso lar, um espírito elevadíssimo, é acompanhado por André Luiz e Hilário. E eles estão numa reunião no mundo espiritual, falando sobre a prece, elucidando o poder da prece, quando de repente entra uma moça espírito na reunião, chama a atenção de Clarencio sobre uma necessidade vinda da terra. Essas necessidades nossas que nós, oh meu Deus, e agora? Quem já não disse isso? Ai meu Deus, até o ateu já disse. E Clarencio, é uma questão individual? Sim. É uma das nossas pupilas, aonde no nosso lar, no departamento de reencarnação, ela teve o seu programa desenhado para a reencarnação presente. É uma jovem de 14 anos que pede socorro. E ele identifica que é uma prece refratada. Olha aqui, que coisa doida. Uma prece refratada, que ela chegou nas fronteiras, do nosso lar, rompendo as vibrações comuns do plano material. Ela conseguiu, com a sua prece, com seu pedido de socorro, de alma, de necessidade,
rompeu as barreiras mais pesadas da psicosfera da Terra e chega ao nosso lar. Uma prece refratada. Entra no ambiente, Clarencio pede para chamar Eulália, uma benfeitora no mundo espiritual, e ela traz um gráfico, onde identifica ali no gráfico todo um histórico daquele espírito e dos demais que fazem parte desta trama. Veja que não houve desespero, até porque o espírito não se extingue. Não houve desespero. Clarencio, juntamente com André Luiz e Hilário, foram estudar o caso profundamente, sem qualquer julgamento. E eles vão, então, no cenário terreno, aonde se encontrava a situação. Lá estava Zulmira, a segunda esposa de Amaro, obsediada por Odila, desencarnada, a primeira esposa de Amaro. Quando eles chegam no quarto, Zulmira está deitada e havia uma outra moça deitada com ela, acoplada no centro coronário, sugando-lhe as energias. Imaginaram a cena? E ali se consumindo. Zulmira não tinha mais forças. Quadro profundamente delicado, a ponto de poder sucumbir numa situação dessa. E Evelina, que é uma jovem de 14 anos, é filha de Odila, desencarnada, portanto Zulmira, a madrasta, pedia socorro para sua mãe, Odila, que estava obsediando Zulmira. Simples assim. Odila conseguia ouvir o socorro da mãe? Odila conseguia ouvir o pedido de socorro da filha, da Evelina? Não, não conseguia. Por mais que Evelina, mamãe, me ajuda, me socorre, Odila não estava ali. Odila estava no seu desejo de ódio, de ciúmes, por aquela outra mulher ter ocupado o lugar dela naquela família. Além de culpar Zulmira pela morte do seu filho Júlio, ainda na infância, que morreu afogado. E aí tem toda a história de cada um, obviamente. Então a prece de Evelina ia até Odila, mas não encontrava ressonância, foi refratada para um outro lugar, como se batesse no espelho e fosse dirigida para um outro ponto, e chega em nosso lar, aonde é atendido ali por esta espiritualidade, essa assistência espiritual, esta providência divina a que todos nós temos em algum grau, mesmo sem os pedir. Mesmo sem os pedir. E aí o que acontece? Vamos atender. E Clarencio, o ministro, um espírito muito elevado, analisando o quadro, comenta com seus alunos, André Luiz e Hilário, que iriam precisar de uma ajuda extra. E aí André Luiz, como ele questiona tudo, diz:
como que um espírito da ordem de Clarencio não teria as condições de atender, de assistir naquele caso de obsessão, de vampirização. Obsessão é uma ação pertinente de uma mente sobre a outra, com propósito, com objetivo. Isso caracteriza a obsessão. Começa com uma influenciação simples, passa por um estágio de fascinação, depois para a possessão. Como bem cita na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Essa está na internalizada, né, Mariana? Influi muito mais do que possa se imaginar, a tal ponto que são eles que vos dirigem. É preciso compreender isso. Nós somos antenas, né? E aí André Luiz não entende como, se ele poderia fazer. E aí Clarencio diz assim: eu tenho condições para doutrinar, para esclarecer. E ele vai dizer: nem sempre doutrinar transforma. Nem sempre esclarecer transforma. E ali era um quadro que precisaria de algo mais. Muito bem. E aí ele chama então para entrar em contato com a irmã Clara. E aí que começa uma coisa bonita ali no livro. Irmã Clara. Se Clarencio era um espírito elevado e não tinha condições sublimes para transformar sem precisar doutrinar, Irmã Clara tinha. Então a gente imagina o grau de evolução da Irmã Clara. Apelo maternal. Quem era a Irmã Clara? Nada como a mãe, nada como o amor de mãe, né? Então ele esclarece o caso para a irmã Clara e ela vai então até o recinto onde está aquela situação ali. Odila obsediando Zulmira numa vampirização, destruindo-lhes os centros de sustentação da vida. A irmã Clara chega, analisa o caso, aí pede para Clarencio se afastar um pouco, André Luiz também, Hilário também se afastem, e ela começa a fazer o quê? Irmã Clara, mãe de Odila, a que estava obsediando. Eles não viam nem Clarencio, nem André Luiz, e muito menos Irmã Clara, pelo grau de vibração, pelo nível vibracional. Eles não percebiam, assim como nós não estamos vendo os espíritos que estão aqui conosco. Nós estamos em padrões de vibrações diferentes, mas eles estão aqui, numa plateia, no mínimo 4, 5 vezes maior do que esta que está aqui. As cadeiras que estão vazias está cheio de espíritos. Não se assustem. Isso pode até se materializar aqui, sejam bem-vindos. Mas estão aqui conosco. Nossos anjos da guarda, aqueles que nos acompanham em nossas vidas, aqueles que torcem por nós, aqueles que não gostam de nós também, fazem parte do nosso. Não disse Jesus que nós andamos rodeados por uma nuvem de testemunhas? São os espíritos, né? E aí, Irmã Clara estende os braços e começa a entrar em oração. E aí começa a acontecer um fenômeno, que enquanto a gente está falando aqui, ela está em oração. E não é uma oração da boca para fora, não, ela entra em união profunda com as forças dela própria, pela condição, né? E com Deus.
Quando ela começa a orar, André Luiz e Clarencio, já tocados por aquele clima, identificam que ela começa a mudar de cor. Do ouro cristalino, como fala o livro, para o opala, do opala para o verde violeta, do azul celeste, ela vai mudando de cor. E ela chega um momento que ela vira uma estrela. O ambiente se ilumina de tal forma que é encantador. André Luiz não tem palavras, embora quando a gente lê o texto, ele encontra palavras para nos encantar, mas ele não tem mais palavras para tentar decifrar, decodificar aquilo que ele mesmo estava vendo. E ela fica incandescente e bela, né? Ou seja, ela ativou, conforme Clarencio explica, todos os centros de força, todos os chakras, e entraram em sintonia e formaram um todo divino. Quando ela chega nessa condição, agora ela se aproxima primeiro de Odila, a filha que está obsediando, e aí Clarencio observa, percebam, ela tem o poder agora de dar a visão. E ela coloca a destra lirial, olha o texto, sob a fronte de Odila, e ela tem um impacto vibracional e cai de joelhos chorando, percebendo aquela luz incandescente no ambiente, e dá um grito: anjo de Deus, me ajuda. Que fazes, minha filha? Estou aqui fazendo justiça por amor. E ela diz: onde existe conexão entre ódio e amor? Não existe. E ela começa a identificar então a presença de Clarencio, de Hilário, de André Luiz, e ali ela é tocada, ali ela é afastada. Não precisou muita fala, mas a doação de amor, o vínculo afetivo entre essas duas criaturas provocaram esse desacoplar de uma mente sobre a outra. E instantaneamente Zulmira, obsediada, sabe, deu aquela respirada, quando se coloca um oxigênio, né? Deu aquela respirada. Agora ela vai se recuperar. E Odila, a filha, vai ser acolhida por Irmã Clara e todos os demais na colônia Nosso Lar. Este apelo maternal provocada ali, né, na necessidade para uma situação grave, através da prece, aonde simboliza quase que o amor incondicional de uma mãe para com o filho. Quem é mãe aqui sabe disso. Tem mãe que se joga na boca de um jacaré para tirar a filha lá de dentro. Já viram isso? Isso é fato. Que perde a vida para salvar um. Isso é um amor, um exercício de um amor incondicional que um dia teremos com todas as criaturas. Então, nesses quadros que nós vivenciamos de ciúmes, né, de avareza, de prepotência, do orgulho, de vinganças, quando vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amai os vossos inimigos, vai nos dizer que extinguir o ódio com o sangue é uma inverdade, porque a vida segue nos mesmos moldes, e que se temos perseguidores aqui, os teremos no mundo espiritual, porque nos acompanham, nos identificam, e vivemos essas situações de consequências morais no mundo espiritual, onde haverá choro e ranger de dentes, no dizer de Jesus.
Daí que esta obra fomenta para que nós tenhamos o maior cuidado com nossa organização física, porque nós a degradamos por invigilância. André Luiz vai dizer que nós nos expulsamos do corpo muito antes da condição da carga de fluido vital para uma vida mais longa. Nós consumimos esse fluido pelos desregramentos diversos na vida, e como que nos expulsamos do corpo como suicidas indiretos e muitos diretos, não descuida o corpo físico e o culto no fazer o bem. Então essas duas coisas estão na tônica desta obra, para que nós possamos aproveitar essa reencarnação. Nunca nos descuidarmos da prece, do apelo ao mundo espiritual, que por misericórdia divina, esses espíritos, como Bezerra de Menezes, quando ele foi cogitado a escolher aonde ele gostaria de ficar no universo, ele disse que quer ficar na Terra, porque enquanto houver uma alma infeliz aqui, ele não tem o direito de ser feliz. A grandeza de um espírito dessa ordem, que está aqui conosco, como quando nos visita o próprio Francisco de Assis e outros tantos que fazem parte desses mensageiros de Jesus, para que a obra do bem se instale na terra, e tão logo tenhamos a nova era, onde houver paz, onde já vai haver a felicidade num outro clima. Então esse processo ininterrupto, que todos nós já fazemos parte. Apelo maternal. Se alguém for ler a obra, né, que a gente tem ali, como também a obra Libertação, mais uma vez, quando eles vão nas profundezas do umbral resgatar Gregório, e quem chega até ele a pedido é a mãe dele. Fica para o próximo capítulo, Libertação. Mas eu deixo aqui um gostinho para que a gente viaje nessas obras de André Luiz, esse retrato no mundo espiritual. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos, que assim seja. Pão, esse alimento, esse aprendizado. Deus nosso Pai, te agradecemos uma vez mais, Senhor, a Ti, Senhor, por esse momento, por estar todos mais no aprendizado da noite de hoje, Senhor. Agradecemos a Ti, ao nosso Mestre Jesus, que é o caminho, que é a verdade, a vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, Mestre Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga. Que esse banquete, que essa luz que nos paira nesse momento, Senhor, nos nossos familiares, aqueles que fazem motivo de nossas preocupações, Senhor, que a Tua infinita bondade, Pai, possa agasalhar cada um dos nossos irmãos mais necessitados, Senhor, os que choram, que sofrem, aqueles que passam pela necessidade do pão, do alimento, do agasalho, Senhor, no meio das guerras, dos conflitos. A mãe, o pai de família, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelas Tuas bênçãos, pela Tua infinita bondade. Gratidão aos consoladores prometidos do nosso Mestre Jesus, através de Ti, Pai, que nos trouxe todo o ensinamento
da onde viemos, para onde vamos, quem somos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que nós possamos levar todo esse ensinamento do nosso Mestre Jesus para os nossos lares, no trabalho, no emprego, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, aonde estivermos, Senhor. Que nós possamos realmente levar a Tua luz, as Tuas bênçãos, os ensinamentos dos Consoladores prometido. Muito obrigado, Senhor. Assim, Senhor, com os nossos corações cheios de gratidão, vamos fazer um agradecimento a Ti, através da oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou quando aqui esteve. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a Tua vontade, aqui na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos sempre, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para com todo o sempre. Mais uma vez te agradecemos a Ti, Senhor, a espiritualidade amiga, ao nosso mentores espirituais, São Francisco de Assis, a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe amada, a nossa Mãe Maria. Muito obrigado, que possamos ter uma boa noite de descanso e um dia melhor do aprendizado que adquirimos na noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus Pai. Gratidão.